Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, eu sou o Lucas e nesse vídeo a gente vai incrementar mais algumas funcionalidades do nosso jogo dos asteroides. A primeira delas vai ser a gente vai implementar esse menu aqui, ó, em que se a gente clicar, a gente tem dois botões aqui, ó, um deles é o Play e que eu abro o nosso jogo. Então aqui eu consigo estar rotacionando a nave, atirando da mesma forma que a gente fez na última aula. Quando eu morro, então eu vou abrir essa tela de Game Over e vai me aparecer mais dois botões onde eu posso jogar novamente e eu retorno para o jogo. Ou eu clico em sair e meu jogo fecha. Beleza? Então hoje a gente vai aprender a implementar essas novas funcionalidades no nosso jogo, beleza? Então bora pro vídeo. Então pessoal, aqui na tela do VS Code, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar melhor aqui os nossos arquivos, porque se a gente observar aqui, a gente tem alguns arquivos de imagem, uns arquivos de áudio, tudo misturado. Como agora a gente vai ter mais arquivos ainda relacionados ao nosso menu, então eu vou organizar as pastas para não ficar tudo junto e misturado aqui, beleza? Então, eu vou criar uma pastinha chamada Assets, que é onde vão ter todos os meus arquivos. Aí dentro do Assets, eu vou criar mais três pastas. A primeira vai ser Images, a segunda pasta vai ser Sounds e a terceira pasta vai ser Fonts. Fontes porque o nosso menu a gente vai estar adicionando uma nova fonte nele, que é uma fonte diferente daquela que a gente estava utilizando no nosso jogo. Então, a primeira coisa, eu vou mover esses arquivos com a extensão .mp3 para dentro da pasta Sounds. Beleza, então aqui eu vou ficar com os meus arquivos de som, que vão ser os mesmos. Agora, a minha pasta Images, eu vou dividir em mais duas pastas. A primeira pasta eu vou chamar de Game. Game que vai ser a tela do jogo que o usuário vai estar jogando. Então, vão ser essas mesmas imagens. Então, asteroide, fundo, nave e menu. Só arrastei para dentro da pasta Game. E dentro também da pasta Images, ó, vou selecionar ela aqui, ó, e vou criar mais uma pasta que eu vou chamar de Menu. Aí aqui eu vou adicionar as imagens do menu. As imagens do menu, eu vou estar pegando elas aqui, ó, Menu. Eu vou ter três imagens. A primeira imagem vai ser o meu fundo, e eu vou ter dois botões. As imagens dos botões, se vocês verem aqui, ela parece que é uma imagem vazia, né? Mas na verdade, ela simboliza o nosso rect relacionado ao nosso botão. Então, como a gente já viu, todos os objetos no Pygame, eles têm um objeto rect. O botão vai ser a mesma coisa, a gente vai utilizar esse objeto rect, que é o que contorna, digamos assim, um contorno do botão. Contorno retangular do botão, e a gente vai utilizar esse objeto para a gente conseguir verificar se o usuário clicou, se a gente passou o mouse por cima, né? Então nada mais é do que um retângulo com uma leve sombra que vai ser o nosso rect do nosso botão. Então dentro desse retângulo a gente vai colocar o nosso texto e a gente vai fazer as verificações. Então o nosso rect que a gente vai criar vai ser do mesmo tamanho do rect aqui da nossa imagem, perfeito? Então vamos começar a fazer o nosso menu, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso menu, deixa eu fechar essas pastinhas aqui, ó. Ah, faltou eu adicionar o arquivo da fonte, né? Deixa eu já adicionar, que aí a gente não se preocupa mais com arquivos. Beleza? Esses arquivos eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo, ok? Então aqui a primeira coisa que eu vou criar, vou vir aqui na minha pasta principal aqui, ó, e vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de button.py. Por que eu criei um novo arquivo? Porque a gente vai criar uma classe para o nosso botão. Então, dentro dessa classe a gente vai ter os métodos relacionados a esse botão, que nada mais vai ser do que ele verificar se clicou, vai verificar se o mouse passou por cima e assim por diante, ok? Então, dentro aqui do meu arquivo de botão, né, eu vou criar a minha classe, que eu vou chamar de button. Class button. Então, dentro da classe, a gente vai ter o nosso método construtor init,
Nosso método construtor ele vai receber a imagem do botão que a gente precisa. A gente também precisa da posição do botão, das coordenadas, né? Que ele vai ter dois eixos x e y. Eu vou ter uma variável que eu vou chamar de textInput, que vai ser a que eu vou verificar se o usuário clicou no botão ou não. Eu vou ter a fonte do texto que vai estar no botão. A base color. Base color nada mais é do que a cor que vai ficar no fundo do meu botão. E eu vou ter outra cor que eu vou chamar de hovering color. Hovering color é a cor que o meu botão vai ficar quando eu passar com o mouse por cima dele. Então eu quero que ele dê uma destacada quando eu passar com o mouse por cima, ok? Então aqui eu vou atribuir essas variáveis. Self_image recebe image. Aí eu vou ter o self ponto, eu vou chamar x posição. Xpos vai ser minha variável pos na posição 0. Então essa variável aqui vai ser uma tupla, né? Eu vou ter também self.ypos, que vai ser daí pos na posição 1. Eu vou ter a minha fonte, então self.font recebe fonte. Vou ter a base color, então self.baseColor recebe base color. Vou ter a hovering color, self.hovering color recebe hovering color. Perfeito. Outra coisa que eu tenho que verificar aqui, também tenho que colocar o self.textInput. Self.textInput recebe textInput. E aí eu preciso relacionar o meu argumento que eu passei aqui, image, com a imagem aqui do meu botão, né? Que depois eu vou fazer o upload dela aqui no meu código principal, né? Mas eu preciso verificar se quando eu vou instanciar essa classe, se a minha variável, eu tenho que verificar, né? Então eu vou colocar um if self.image. Eu tenho que verificar se essa variável é nula, né? Porque se ela for nula, is none. Is none significa is é, né? Então eu vou verificar se self.image é nulo. Se for nulo, eu vou dizer que a minha imagem self.image vai ser self.text. Então, caso eu não passe nenhuma imagem como argumento, minha imagem por padrão vai ser o próprio texto que eu passar por parâmetro da minha classe. Agora, se eu tiver uma imagem válida, eu vou querer pegar o rect dessa imagem e o rect do texto que vai estar nessa imagem. Então, eu vou dar self.image.getRect. E aí eu vou pegar em relação ao centro da minha imagem. Então, self.posição x e self.posição ypos, que é xpos, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui nessa imagem aqui, ó, do meu menu, e estou pegando o centro dela, para mim ter como referência para mim trabalhar, beleza? Por fim, eu tenho que pegar o rect do meu texto, então self.textRect. TextRect. Ok? E aí eu vou pegar self.text. Aqui eu preciso também renderizar o meu texto, né? Eu preciso criar uma variável que vai renderizar o meu texto, que eu vou chamar de self.text. Então, self.text, eu vou pegar a minha fonte, então self.font, e vou chamar o método render, né, que está dentro da minha classe das fontes, né? Quando eu renderizo um texto. Então, eu preciso passar o meu texto, então textInput, eu vou passar true aqui e, por final, a cor que eu quero, que é o base color. E aí aqui então eu vou pegar o rect desse texto renderizado, né? Eu tenho que primeiro renderizar o texto para depois pegar o rect dele. Então getRect. Também em relação ao centro, então self.xpos e self.ypos. Perfeito, criamos o método construtor da nossa classe, ok? A nossa classe ela vai ter um método update,
Então, def update self. Esse método update, ele vai simplesmente apresentar o texto na nossa janela, né? Então, para a gente fazer isso, a gente utiliza o método bleach, né? Então, aqui o nosso método update, ele vai receber uma janela aqui como parâmetro, né? Então, eu vou verificar se self.image is not none. Se a minha imagem não for nula, significa que eu posso dar um bleach, né, sobrescrever dentro da minha janela a minha imagem. Então, janela.bleach de quem? Da minha imagem, self.image, que é a imagem do meu botão, e self.rect para mim passar o rect que ele precisa também. Por fim, eu vou dar janela.bleach do texto. Então, além de eu dar da imagem, eu vou dar um bleach do texto. E aqui eu preciso passar o rect do texto. Então, text rect. Perfeito? Esse é nosso método update. O próximo método vai ser o método que eu vou verificar se o usuário clicou no botão. Então, eu vou chamar de check for input self e eu vou precisar ter a minha posição. Que posição é essa? É a posição do mouse. Então eu tenho que verificar se o cursor do mouse ele está dentro do rect do meu botão, beleza? Como que eu vou verificar isso? Eu vou pegar a posição do cursor no eixo X, então position 0. Se ela estiver in range, ou seja, dentro do intervalo de self.rect.left, ou seja, vai do canto esquerdo até o canto direito. Então, self.rect.right. Então, aqui eu estou verificando o que? Se a posição do mouse no eixo X, o eixo X é horizontal, ela está dentro do intervalo que pega o ponto do eixo X do meu rect do canto esquerdo até o canto direito. Então, como o eixo X é horizontal, faz sentido eu verificar desse ponto esquerdo até esse ponto direito. Então, eu verifiquei se o meu mouse está nesse intervalo aqui. Beleza? Mas só isso não é suficiente, porque eu vou traçar, digamos, duas linhas aqui, ó, e eu vou verificar se o meu mouse está por aqui, ó. Mas da mesma forma que ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar para cima aqui, ele pode estar para baixo. Então, além de eu limitar no eixo X, eu preciso limitar no eixo Y. E aí eu vou pegar o top aqui do meu rect e o bottom. Aí sim eu consigo verificar se o meu mouse está exatamente dentro da área do rect do meu botão e eu consigo assim verificar se o meu usuário clicou nele. Então, além disso, eu tenho que verificar. Deixa eu fechar essa aba aqui para nós ganhar espaço. Se a posição do mouse no eixo Y, então position 1, ela está em range self.rect.top, nesse caso. Então, ela vai do top até o self.rect.bottom. Por que eu coloquei o top por primeiro? Porque o nosso intervalo ele vai de um valor mínimo até um valor máximo, né? Como o nosso eixo Y ele começa de cima, então eu preciso começar de um valor menor, que nesse caso é a parte de cima. Ok? Beleza, então, pessoal. Então, aqui a gente conseguiu verificar se o nosso mouse está dentro do rect do nosso botão, né? Da área que ele está ocupando ali. Se isso acontecer, eu vou retornar um valor verdadeiro. Se isso não acontecer, a minha função vai retornar false. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou estar conseguindo saber se o meu check for input for verdadeiro, significa que ele está com o mouse dentro do meu botão, ok? Se ele for falso, quer dizer que não está. Eu ainda não estou verificando o clique, porque o clique eu vou verificar no código principal, tá? Isso aqui a gente vai usar depois numa condição para confirmar se o clique do mouse está dentro do botão, ok? E por fim, eu preciso criar um método para mudar a cor do botão quando eu passar com o mouse em cima. Então eu vou chamar de change color self e eu também preciso pegar a posição do mouse. Então eu vou
colocar a mesma verificação daqui de cima. Eu quero verificar se o cursor do mouse no eixo X e no eixo Y está condizente. Aqui é position. Está dentro do meu rect. Então, se ele estiver dentro do meu rect, então beleza, eu peguei basicamente o mesmo trecho do código e se ele estiver dentro do meu rect, eu tenho que alterar a cor do texto. Então, self.text, self.font.render. Eu vou renderizar um novo texto, né? Então, eu tenho que passar no meu método render qual vai ser o meu texto, que eu passei por parâmetro lá, que é o text input. O segundo argumento é o anti-alias, que eu vou deixar como true. E, por fim, vou passar a minha hovering color. Note que aqui eu não tinha usado a hovering color, né? Eu tinha usado a base color, que é quando eu não passo com o mouse em cima, né? Agora, se eu conseguir identificar que o usuário está com o mouse em cima, eu passo a hovering color, que vai ser uma color diferente. Senão, eu vou deixar aqui o meu texto com a base color. Então, ao invés de ser hovering, vai ser base color. Perfeito, então essa é a nossa classe do botão, então agora a gente vai utilizar essa classe dentro do nosso arquivo principal aqui, ok? Primeira coisa então, eu vou consertar esses imports aqui, como a gente mudou de pasta, né? Eu vou estar pegando aqui a pasta mais recente que a gente utilizou. Então, aqui, asteroide. Eu tenho o meu raio. O raio, sobrou aspas aqui. Então, eu tenho o raio, também tenho o fundo. Ok. Então aqui até agora eu não alterei nada, né? Só mudei a pasta, como a gente criou nova pasta aqui. Eu passei Assets, Images, Game e Nave. Então Assets, Images, Game e Nave. Aí a gente vai ter a primeira imagem, que vai ser a imagem de fundo menu. Então vai ser pygame.image.load. Assets, também Assets, Images, só que ao invés de ser Game vai ser Menu. E daí aqui a gente vai ter o background.png. Então a imagem de fundo do menu, eu vou ter também a imagem de playrect do menu, que vai ser pygame.image.load. Também então passando o mesmo caminho aqui, assets, images, menu. Então, ao invés de ser background, vai ser playrect. Por fim, eu vou ter a minha imagem de quitrect do menu. Então, pygame.image.load. Então, daí aqui eu vou passar images menu quit rect, que é meu botão de sair, né? Perfeito, eu vou rodar o código para a gente ver se não tem nenhum erro. Então, aqui a gente pode ver que deu um errinho aqui. Por causa do nosso arquivo de som, né? Eu também tenho que alterar a pasta aqui. Então, assets /sounds. Assets /sounds. Aqui também, assets /sounds. Eu tiro também, assets /sounds na música. Assets /sounds. Vamos ver agora se não tem nenhum erro. Ok, então a gente não chamou ainda, né, o nosso menu, mas a gente conseguiu criar a nossa classe e importar todos os arquivos aqui certinho. Então a primeira etapa de configuração está feita. Ok?
Vamos lá então, próxima coisa que a gente vai ter que fazer. A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é importar a classe do botão aqui no nosso arquivo. Então, from button import button, ok? Então, aqui a gente consegue já instanciar a nossa classe. Aí agora a gente precisa criar uma função que vai pegar a nossa fonte aqui, ó. Como ela é uma fonte diferente, né, uma fonte externa, ela tem essa extensão aqui, ó, ttf, e a gente precisa trabalhar com essa fonte. Então eu vou criar um método que eu vou chamar de getFont. Ele vai receber como parâmetro o tamanho que a gente vai querer da fonte. Então toda vez que eu for escrever, né, com a fonte que eu adicionei no meu menu, eu chamo esse método porque vai ficar mais fácil. Então ele vai retornar aqui pygame.font minúscula, .font maiúscula, que é a classe. E aí eu vou chamar aqui a minha fonte, assets barra fonts barra font.ttf. E ao lado eu passo o size que eu preciso passar quando eu chamo a minha fonte. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer vai ser aqui no meu init, eu vou definir o meu set caption como menu, porque a minha tela inicial vai ser o menu. Set mode está normal, relógio também está normal. Agora vem um detalhe interessante, porque a gente vai precisar armazenar o nosso menu principal numa função, e quando a gente iniciar o nosso jogo, ao invés da gente rodar o código que está aqui, ó, que é o próprio código do jogo, a gente vai rodar o código do menu principal. Então todo esse código aqui, ó, começando do while até a parte de baixo, eu vou armazenar tudo dentro de uma função. Então eu vou chamar def play. Play porque ele é o nosso jogo, né? Então quando eu chamar essa função, ele vai rodar o nosso jogo. Então eu vou vir aqui embaixo, vou selecionar tudo e vou dar um tab para a gente conseguir colocar dentro da nossa função play aqui. Aqui embaixo daí eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu chamar essa função aguardar entrada, eu vou apagar ela. Vou também apagar a nossa função de colocar texto, que a gente não vai mais usar, porque a gente vai trabalhar com uma fonte diferente. Eu vou ter duas funções então, né? O nosso menu principal, que a gente vai estar fazendo nessa aula. Na próxima aula a gente vai adicionar o menu de Game Over, né? Que é a imagem que é o nosso menu, né? Que vai aparecer depois que o usuário morrer no jogo, ok? Então eu posso até deixar o texto hoje, né? Na próxima aula eu tiro e a gente utiliza o menu de Game Over. Perfeito? Aqui então eu não vou mais precisar da função aguardar entrada, porque note que se eu rodar o código ele vai começar nessa tela preta e eu não quero isso, eu quero que ele comece na minha tela de menu. Então eu vou chamar a minha função do menu. Então, por enquanto, se eu rodar, ele deu um erro. Deixa eu ver se ele deu erro. Na verdade, ele não deu erro, é porque eu não estou chamando nada, né? Se eu chamar o play, ele está dando um erro na linha 142. Vamos ver a linha 142. Ah, tá. Ele está dando erro na variável record, porque eu tenho que colocar a variável record também dentro do meu menu aqui, né? Então, vou colocar record aqui antes do meu while. Da mesma forma, ele vai dar um erro. Vamos ver se ele vai abrir. Ele vai abrir, mas se eu morrer, ele vai dar erro. Quer ver? Tá vendo que o som tá meio bugado, porque da mesma forma eu preciso, como eu tô dentro de uma função, eu preciso passar esses parâmetros de som aqui também para dentro da função, porque antes o meu jogo não estava armazenado numa função, então ele executava tudo de forma sequencial, né? Então tenho o meu som, eu preciso colocar a minha fonte também. A minha fonte, a minha imagem de fundo redimensionada também. E o meu setVisible também para false. Então, tudo dentro da minha função play. Aqui. Vai estar tudo aqui. Colocar texto eu posso tirar, então.
Esse Pygame Display Update eu posso tirar também, porque daí eu vou chamar direto a minha função de menu. Deixa eu puxar aqui para cima. Que mais? O init continua aqui, a janela. Ah, o relógio eu também preciso colocar dentro da função menu principal, do play. Menu principal a gente vai criar agora. Essas coisas aqui eu vou apagar. Que mais? Só por uma questão de organização, então, pessoal, eu vou puxar essas 3 linhas aqui para cima das minhas funções, né? Então, aqui no início do código eu tenho as constantes, eu tenho a importação das imagens e eu tenho aqui o meu Pygame init, né? E o meu janela, para mim criar a janela, e o set mode. Set caption. Aí eu tenho várias funções, as minhas funções que eu criei para o desenvolvimento do jogo, criar raio alinhado, a minha função de terminar, que eu também estou chamando ela dentro do jogo, aguardar entrada. Aguardar entrada, no momento ela não está sendo utilizada, talvez mais para frente a gente até possa apagar ela. E a minha função de colocar texto. Então, beleza, eu tenho aqui a minha estrutura montada já da minha função que eu criei, chamei de play. Então agora, se eu rodar o código, eu vou ter o meu jogo funcionando normal. Então, pessoal, agora sim, eu tinha apagado sem querer essa função aqui do aguardar entrada, mas eu preciso dela depois que o jogador morre, né? Depois a gente vai sumir com essa função, que ela não vai mais ser útil pra gente, mas por enquanto a gente ainda está utilizando ela quando o nosso jogador morre aqui no jogo. Lembrando, nosso foco então vai ser a construção do menu. O código está todo configurado. Aqui então, ao invés de eu chamar a função play, eu vou chamar a função menu principal. Menu principal, a gente não criou essa função ainda, a gente vai criar ela agora. Então, def menu principal. Def menu principal. Então, reparem que essa primeira parte do vídeo foi para a gente configurar o nosso código, para a gente conseguir ter um código organizado, para a gente implementar o nosso menu e ver as funcionalidades acontecendo, tá? Não adianta a gente começar já configurando o menu se a gente nem criou a classe dos botões, a gente não criou uma função que vai rodar o nosso jogo, então a gente precisa fazer essa configuração antes da gente começar efetivamente a criar o nosso menu, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no menu, eu tenho que setar a minha visibilidade do mouse para true, porque da forma que estava antes eu não conseguia enxergar o meu mouse. Então agora eu quero enxergar o meu mouse para ver onde é que eu vou clicar. Então pygame.mouse.setVisible e aí eu vou passar true. Então agora eu já consigo ver o meu mouse. No final da minha função, a última coisa, eu tenho que dar um pygame.display.update para mim atualizar o meu menu. Então agora sim, ó, se eu rodar aqui, eu ainda não exibi a minha janela, né? Então a primeira coisa, eu tenho que colocar aqui um loop. Então dentro do meu loop, o pygame display vai dentro do loop. Agora, se eu rodar, eu vou ter a minha primeira tela aqui, ó, né, menu. Então, a gente vai estar modificando essa tela. Ele deu essa travada aqui porque eu criei um while, eu não criei nenhuma condição para sair do while, então ele acaba entrando num loop infinito. Então, se vocês criarem um while true e não saírem dele, o programa ele é normal, ele dá essa travada aqui, beleza? Como que vai funcionar então a nossa transição de telas, da tela do menu principal
para a tela do jogo. Aqui a gente vai estar fazendo uma sobreposição de telas. Então a gente vai estar utilizando a mesma janela, só que quando a gente estiver no menu, a gente vai estar exibindo uma imagem, né, a imagem do nosso menu, as configurações do nosso menu. Quando a gente clicar para iniciar o jogo, a gente vai pegar essa imagem do menu e vai transformar ela para toda preta, de uma forma que o usuário ele não consiga perceber que a gente vai colocar a tela do jogo por cima dessa tela preta que seria a nossa tela do menu. Então a gente na verdade não vai trocar de tela, não vai exibir uma tela diferente, uma janela diferente, vai ser a mesma janela, só que a gente vai estar sobrepondo uma funcionalidade em relação a outra. Então a gente vai ter a funcionalidade do menu. Se o jogador iniciar o jogo, a gente vai sobrepor a tela do jogo na tela do menu, mas na mesma janela, ok? Aí pode vir a dúvida, né? Ah, mas isso não vai pesar muito no jogo? Para esse tipo de jogo, não vai fazer diferença prática a gente ter uma tela sobreposta a outra. Ele vai funcionar lisinho, da mesma forma que estava funcionando antes. Beleza? Existem outras maneiras da gente lidar com janelas, mas nesse jogo, como ele é um jogo inicial aqui mais simples, se a gente sobrepor uma imagem em cima da outra, se a gente sobrepor o nosso jogo em cima da nossa imagem do menu, que agora ficou toda preta, o jogo vai continuar rodando bem, ele não vai travar por causa disso, beleza? Então essa vai ser a nossa estratégia e vocês vão ver que é uma estratégia que funciona muito bem para esse tipo de jogo mais simples, beleza? Então a primeira coisa é a gente pegar e adicionar o nosso fundo no nosso menu. Então eu vou vir aqui e vou adicionar a minha imagem de fundo do menu, que eu importei lá em cima. Vou definir ela como imagem de fundo, ok? Vou definir ela como imagem de fundo. Então se eu rodar o código agora, ele vai dar aquela travada normal, mas a gente já vai ter a nossa imagem de fundo aqui, ok? Deixa eu fechar, que eu não estou saindo do loop aqui. Fechado. Próxima coisa então que a gente vai fazer, a gente precisa capturar a posição do mouse na nossa tela. Então eu vou chamar de menu mouse pos, que é a posição do mouse. Depois a gente vai utilizar esse menu mouse pos para verificar se o nosso mouse está em cima dos botões, ok? Então para a gente capturar a posição do mouse, a gente vai utilizar pygame.mouse.getPos. Então aqui ele vai retornar para nós uma tupla, né, com as posições do eixo X e do eixo Y. Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente vai definir o texto do nosso menu. Então menu text. O nosso menu text, a primeira coisa então, a gente vai chamar a nossa função getFont, que a gente criou lá em cima, porque a gente quer escrever o nome do jogo com uma fonte diferente, né? A nossa função, então se eu voltar aqui em cima, né? Lá na nossa função getFont, ela recebe como argumento aqui um size, que é o tamanho da minha fonte. Eu vou colocar o tamanho 80, que é um tamanho maior, destaca bem o nosso jogo, ou nossa fonte. Então eu vou dar um ponto render para renderizar. E o texto que eu vou adicionar, por que eu vou dar um ponto render, né? Só explicando. Porque a nossa função aqui, ó, ela retorna um objeto do tipo pygame.font.font. Então eu preciso renderizar essa fonte agora na tela, né? Passando o texto que eu quero para ela e a minha cor da fonte. Então o texto vai ser o nome do jogo, Asteroids. O anti-alias vai ser true. E a cor que eu vou passar vai ser uma cor meio laranjada, vai ser essa cor aqui, ó, B68F40, né? Isso aqui é um código hexadecimal para a cor, beleza? Então a cor, além da gente representar ela no formato RGB, a gente consegue representar no formato hexadecimal, que é o que eu coloquei aqui. O que identifica o formato hexadecimal é esse hashtagzinho na frente, ok? E por fim, eu preciso pegar o rect desse texto, né? Então menu rect vai ser menu text. Por que eu preciso pegar o rect? Para me posicionar esse texto na tela, né? Então menu text.getRect, ok?
E vou pegar o rect em relação ao centro também. Então, center. O meu centro vai ser aqui, 583. Que vai ser as coordenadas aqui do meu menu rect. Ok? Se eu vim aqui, né? Na minha imagem de fundo, eu tenho as coordenadas 500 no X, 500 é na metade da tela e 83 é mais ou menos essa distância aqui, né? Então eu estou pegando em relação ao centro, eu vou pegar mais ou menos o centro aqui do meu texto asteroides, ok? É isso que eu vou utilizar para posicionar na tela, né? Então eu vou vir aqui e vou dar um janela.bleach, menu text. Menu text e vou passar o meu rect. Então vai ser menu rect. Então se eu rodar, eu tenho já o meu texto aqui, asteroides, aparecendo bonitinho na tela. Com o meu rect aqui, a minha referência centralizada, né? Por que está centralizado? Porque eu passei aqui o center, ok? Então seguimos. Agora o que a gente precisa fazer é colocar duas instâncias da nossa classe do botão que a gente criou. A primeira instância vai ser do botão de play e a segunda do botão de quit. Então, se a gente clicar no play vai rodar o jogo, se a gente clicar no quit vai sair. Então, eu vou chamar o play button. Play button vai ser o nosso objeto que vai ser instanciado da nossa classe button. Então, eu vou chamar a classe aqui, ó, button. Então aqui tem vários argumentos que a gente precisa passar para essa classe. Primeiro deles, né, vai ser a imagem, né, que vai ser a imagem play rect menu, né? Lembrando que a gente importou essas imagens lá em cima, né? Como ela é uma imagem meio ofuscada, né, transparente, por isso que a gente vai utilizar ela para servir como nosso rect também. A posição que eu quero na tela, né? Eu poderia estar, não necessariamente precisava passar esses argumentos aqui, né? Como posição igual, né? Porque eu estou definindo esses parâmetros lá no meu construtor, né? Então não necessariamente eu precisava passar eles como parâmetros aqui com esse igual, né? Mas eu posso também deixar explícito, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar sem passar, porque eu acho que é uma sintaxe mais interessante. 500 e 300 vai ser a minha posição. Depois o meu text input vai ser play. A minha fonte vai ser getFont. 65 vai ser o tamanho do texto, né? Que daí depois aqui na minha classe eu estou rodando o meu método para mim renderizar a minha fonte, da mesma forma que eu fiz com o título dos asteroides. Eu vou ter agora, então aqui, né? Deixa eu parar aqui e vir de novo, para que daí ele volta a mostrar as opções. A minha base color vai ser uma cor branca, que também vou passar aqui em hexadecimal, para a gente aprender uma nova sintaxe. Então, D7FC-D4. Hexa. Isso não é bem um branco, né? Ele é uma cor um pouquinho mais ofuscada, assim, não chega a ser um branco, né? E eu também posso passar agora meu hovering color. Aí sim eu vou passar branco mesmo, para ele destacar quando eu passo meu mouse por cima, ok? Da mesma forma, então, eu vou ter um quit button. Então, quit button. Então, o texto vai ser quit. A minha posição no eixo X vai ser a mesma, eu só vou mudar no eixo Y. Eu testei o tamanho legal, uma posição legal ficou 458. A cor vai ser a mesma, o tamanho da fonte vai ser o mesmo e a imagem vai ser imagem quit rect menu. Ok? Então criei meus dois objetos. Agora eu preciso exibir os botões na tela, ok? Então para mim exibir os botões na tela, eu vou estar percorrendo esses botões numa lista, né? Vou armazenar esses botões numa lista e vou estar percorrendo essa lista várias vezes. Então ele vai ficar num loop percorrendo essa lista e enquanto ele estiver percorrendo, vai
chamar o nosso método update da nossa classe do botão, que vai exibir o botão na tela, ok? Então, for button in. Aí eu vou criar uma lista com play button e quit button. Poderia ter criado uma variável, mas como a gente não vai usar mais essa variável, eu vou criar a lista no próprio for mesmo aqui, que não vai fazer diferença. Então eu vou pegar o meu button. Então aqui eu consigo acessar os métodos da minha classe, né? Então button nada mais é do que um iterável relacionado ao objeto que foi instanciado da minha classe. Então o button uma hora vai valer o objeto playButton e outra hora o button vai valer quitButton. Ambos eu consigo acessar os métodos da minha classe button. O primeiro método vai ser o changeColor. Então o changeColor eu vou passar menu mouse pos. Button com 2 T só. Então, se a gente voltar aqui, né, o nosso método changeColor, ele recebe uma tupla, que é a posição do meu mouse. Então é o que eu estou passando aqui, uma tupla que vai retornar a posição do meu mouse. E por fim eu vou dar um button.update. Update na janela, que vai exibir o botão na tela. Então agora eu vou rodar novamente e eu tenho já um dos meus botões sendo exibidos aqui. Da mesma forma, se eu clicar não vai acontecer nada porque eu ainda não programei essa parte, que é o que a gente vai fazer agora. Então, se a gente recapitular, quando a gente clica no mouse, a gente está disparando um evento no Pygame. Então, da mesma forma que a gente fez lá no nosso jogo, eu preciso fazer agora passando no meu menu. Então, eu preciso verificar os eventos que estão acontecendo. Então, vou fazer outro laço, for event in pygame.event.get. Aí aqui eu vou verificar se o tipo do evento, event.type, for igual a pygame.quit. Se for pygame.quit, eu chamo a minha função terminar, que eu criei lá em cima, que vai fechar o jogo. Então agora vou rodar. A gente pode ver que ele não vai mais dar aquele bug, porque eu já tenho um código dizendo o que vai acontecer quando eu clicar no X, então eu vou estar saindo desse loop, então ele não vai mais dar aquela travada, não vai mais ficar infinitamente nesse loop. Mas o que mais nos interessa é verificar se o evento.type for do tipo pygame. Vocês lembram o evento quando eu clico no mouse? Ele chama mouse button down. Aqui faltou um igual, né? Mouse button down, que é quando eu aperto o mouse para baixo. Quando eu clico no mouse, eu tenho que verificar em qual botão eu cliquei, né? Só por tirar a dúvida de vocês, ó, eu vou fazer um print só de teste, ó, clicou, ó. Ó, clicou. Qualquer lugar que eu clico, ele vai me dizer aqui, ó, clicou. Então, eu tenho que verificar em qual botão eu cliquei. Para mim conseguir verificar em qual botão eu cliquei, eu vou acessar o método que eu criei lá atrás na minha classe button para verificar se a posição do meu mouse, tanto no eixo X quanto no eixo Y, estejam dentro do botão. Então, se estiver dentro, isso aqui vai retornar true. E é isso que eu vou verificar agora. Então, se play button, né, que é a minha instância aqui, ponto check for input, mouse, e aí eu preciso passar a posição do meu mouse, que vai ser menu mouse pos, que eu criei aqui em cima. Aí eu vou fazer um print iniciar jogo. Então vamos testar. Cliquei no meu botão iniciar jogo. Cliquei fora, não acontece mais nada. Cliquei dentro, iniciar jogo. Por quê? Porque essa função aqui, ó, check for input, retornou true quando o meu mouse está dentro do botão. Ok? Quando as posições X e Y do mouse estão
dentro do botão. E eu preciso verificar agora se eu clicar no Quit Button. Então, Quit Button, ponto, check for input, menu mouse pause. Então, nesse caso, eu vou dar um print, sair do jogo. Depois eu vou tirar esses prints aqui para a gente colocar a nossa função, evidentemente, né? Então, vou rodar aqui o meu menu, iniciar jogo, sair do jogo. Aonde eu clico, eu tenho a respectiva funcionalidade acontecendo. Talvez não deu para perceber muito bem essa diferença de cor, né? Mas só para vocês terem uma ideia, se eu colocar aqui red, já vai dar para ter uma ideia melhor. Então aqui a gente já consegue ver que a cor está mudando. Eu acho que um azul talvez ficasse mais legal. Vamos ver a blue. Ou um blue quando eu clico no play e um red quando eu clico no quit. Acho que vai ficar mais legal. Vamos ver? Play e quit. Aí, ó, ficou legal. Gostei, né? Por fim, né, eu preciso vir aqui e chamar as funções, evidentemente. Então, dentro se eu clicar no play button, eu vou chamar a minha função play. E se eu clicar no quit button, eu vou chamar a minha função terminar. Agora sim, ó, vou só baixar um pouquinho o volume para não ficar muito alto. Vou clicar no play, meu jogo vai começar. Vou morrer, vai aparecer a tela de Game Over, que a gente ainda não alterou. Vou rodar de novo, se eu clicar no Quit, eu saio do jogo. Cliquei no Play, meu jogo começa a funcionar. Perfeito? Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. A gente começou a implementação do nosso menu, né, a parte 1. Na parte 2, a gente vai implementar o menu de Game Over, que é o que vai aparecer quando o usuário morrer. E além da gente implementar o menu de Game Over, eu vou ensinar vocês a fazerem essas transições aqui, ó. Então aqui eu tenho um outro exemplo, que eu vou morrer, ó. Eu vou ensinar a fazer essas transições aqui, ó, do menu de Game Over. Perfeito? Então vão ser 3 partes, né? A segunda parte, né, a gente vai colocar só o menu e na terceira parte a gente vai fazer essas animações, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!